que a gente tinha planejado para hoje. Só para concluir, eu queria, na verdade, não é missa de corpo presente, não, é o primeiro encontro assim, dessa forma, parabenizar a sua preocupação para conosco, aluno, né, no sentido de sempre, assim, fazer o melhor e que haja um ganho de conhecimento, né, para todos. Isso é o que realmente é bem mais importante mesmo. Bom, então eu agradeço, mas é importante essa intervenção sua. Vocês, como é que está o áudio e o vídeo nesse primeiro contato? Okay. Ficou tudo ok. Ok, né? Tá excelente. Ok. Pronto, perfeito. Ótimo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente já viu, né, nesse mês inicial de aula lá do início do ano, né? Vocês devem se lembrar, a gente tinha, deixa eu colocar aqui para vocês, a gente tinha iniciado justamente com só um minutinho. Estão vendo aí a tela? O nosso propósito inicial, né, quando a gente começou o curso, foi justamente falar sobre o que vem a ser direito, né, as noções preliminares do direito, o que é que vocês entendiam como direito, e a gente observou que a própria palavra direito é uma palavra que encerra vários significados. Isso nos traz um problema, porque muitas vezes há uma utilização inapropriada da palavra em alguns contextos, mas, de alguma forma, a gente vê que todas as palavras, todas as acepções que são utilizadas em direito, elas guardam uma consonância, né? E a gente principiou justamente com aquela passagem rápida, né, de uma pessoa que procurou no seu escritório de advocacia, expressando o desejo de ver modificar seu nome e gênero no seu registro civil, porque sua identidade biológica não se coadunava com a identidade psicológica. E a gente tem um diálogo em que há o emprego da palavra direito em 4 acepções diversas. Quando a pessoa pergunta, eu tenho direito, doutor? E aí o advogado diz, o direito constitucional parece dar fundamento a seu pedido, mas... E aí a pessoa complementa, há quem pense que isso não é direito, não é exato, mas é por isso que o direito não é considerado ciência exata. Então, vejam que nós temos a noção de direito subjetivo, direito que é incorporado à própria personalidade, aquilo que é incorporado ao patrimônio, vamos dizer assim, material ou imaterial de determinado indivíduo, né, de determinado sujeito. Nós temos o direito dito objetivo, o direito constitucional, o direito penal, são os ramos do direito que vão definir regras e princípios para a concretização dessas pretensões. Há a ideia de direito como algo que se adequa a uma moralidade, a um aspecto da moralidade, e a gente vai ver mais adiante que a moral, ela se viu como uma inspiração inicial do próprio direito, né? Quando a gente imagina por que é que hoje o direito pune o homicídio, por que é que hoje o direito pune as pessoas que enganam as outras, né? Então tem um aspecto de moralidade de desrecomendação dessa conduta. Por que é que o direito resguarda quem não tem como se proteger, né? Seja a criança, seja o consumidor, ou tem dificuldade maior em se proteger. Por que existe essa preocupação do direito? Então, essa inspiração guarda um pouco uma proximidade com a própria moralidade. E, no final, aí a última frase, fazendo referência ao direito como ciência, né?
E vocês vão se deparar muito constantemente, pessoal, com a confusão entre direito e ciência do direito. Vocês vão dizer muito, muito frequentemente, o direito estuda as relações sociais. Não, não é o direito que estuda, o direito regula, né? O que estuda mesmo é a ciência do direito. E a gente vai utilizar o texto de Kelsen para fazer, mais adiante, para fazer essa distinção entre ciência do direito e direito, de forma que vocês não cometam mais esse equívoco, certo? Então a gente já viu que o direito tem vários sentidos. E aí a gente vai para uma outra provocação. Esse exemplo inicial, como a gente tinha visto, ele falava sobre a questão do transgênero. E aí eu trouxe para vocês dois doutrinadores, um autor de uma obra que foi publicada em 99 e outra autora de uma obra que foi publicada em 2015, mas que apresentam visões diversas em relação à possibilidade de retificação do gênero no registro civil. O primeiro dizendo, isso é um absurdo, não pode haver retificação de registro civil de uma pessoa que se entende, por exemplo, nasceu biologicamente homem, mas se entende como mulher. Como é que eu posso fazer essa retificação, essa modificação lá no registro, para que ela seja considerada mulher, se ela não nasceu mulher? Isso é um absurdo, não existe respaldo para que haja essa modificação. Já Maria Berenice Dias, essa autora do Manual do Direito das Famílias, ela vai dizer, não, se há uma falta de coincidência entre o sexo anatômico e o psicológico, o registro civil tem que guardar consonância com que a pessoa se considera, né, com a sua identificação, certo? E aí a pergunta que muitas vezes se faz é, qual o direito efetivamente que deve prevalecer? Qual o entendimento? E esse problema muitas vezes é colocado como um óbice a considerar a ciência do direito como verdadeira ciência. Ora, se tem uma ciência que tem dois pensamentos tão díspares e conflitantes, como é que eu vou considerar isso como ciência, né? Aí eu não preciso ir muito longe, né? Você já deve vivenciar isso diariamente, os grandes celeumas, as grandes discussões que têm acontecido no âmbito da medicina para o enfrentamento do coronavírus. Já disseram que a cloroquina servia, outros ivermectina. Eu tomei ivermectina, pessoal, porque a cloroquina não, porque tem efeitos colaterais mais danosos. Mas a ivermectina, no máximo, eu ficaria privado de piolho, né? Então, assim, só tinha aspecto positivo, não tinha grandes repercussões, mas sem nenhuma comprovação científica efetiva da sua eficácia no tratamento ou em se evitarem os efeitos do Covid. Mas, mesmo assim, médicos têm feito essa recomendação, como uma profilaxia. Então, vejam, na medicina, que é tida como uma ciência, né, de indiscutível caráter científico, hoje não há como discutir a cientificidade da ciência, se bem que, da medicina, se bem que hoje a própria ciência é colocada em xeque, né, pessoal? A gente está vivendo um período em que todas as evidências científicas são questionadas. Isso não é negativo, não. O questionamento, a gente já viu em aula lá no início do semestre, a refutabilidade é essencial à ciência. Só que aí a refutabilidade é responsável, a partir de um método, a partir de provocações com fundamento, não por simples fé, né? Isso já ficou no passado, ou pelo menos deveria ter ficado no passado. Então, esse não é um problema que vai colocar na berlinda a cientificidade da ciência do direito. A gente discutiu também, logo no início do semestre, que o direito, como a gente entende hoje, né? Então, aquela noção que a gente tem quando entra num tribunal, entra num fórum, o juiz julga, ele julga a partir de uma relação processual em que alguém quer algo
e se contrapõem a outra pessoa. Essas pessoas são assistidas por advogados, vão apresentar ao juiz as suas razões, e o juiz só pesa na balança, né, aqueles argumentos e determina quem tem razão no final das contas. Essa é uma concepção ocidental, burocrática do direito, que nem sempre acontece dessa forma. Se vocês imaginarem como é que se resolviam os conflitos dentre as sociedades pré-colombinas aqui na América. Eles tinham essa burocracia, eles tinham a divisão de tarefas? Muitas vezes não. E não podemos negar que havia uma organização jurídica rudimentar, mas a gente não pode deixar de constatar a possibilidade deles, a capacidade deles de resolverem seus conflitos, que é, no final das contas, a essência do próprio direito, né? A resolução dos conflitos. Mas não tinha um aspecto estatal, não tinha uma burocratização. Isso tudo nos mostra o quê? Que essa ideia de perfeita e absoluta racionalidade do direito, que o direito se desenvolve a partir do Estado tão somente, né? Ela não é a única visão do direito possível. Então, é preciso que a gente, primeiro, constate que a nossa ideia de direito ela é, em muito, decorrente da própria concepção ocidental do direito, mas, assumindo a postura crítica, a gente tem que considerar que não pode vamos dizer, a gente não pode desconsiderar, a gente não pode menosprezar outras possibilidades de realização do direito, certo? O direito também, a gente viu, é um fato ou fenômeno social, né? Existe a máxima em quase todos os livros de introdução, ubi juris ibi societas, ou ibi juris ubi societas. Onde está o direito, está a sociedade. Onde está a sociedade, está o direito. E aí a foto que eu trouxe para vocês de Robinson Crusoe, né? O personagem de Dafoe, da obra de Dafoe, que é um náufrago. E aí a gente perguntou, naquela ocasião, no início do semestre, há necessidade do direito numa sociedade de um homem só? Não, porque justamente não há sociedade. Né? Num ambiente de um homem só, não, porque não há sociedade. Né? E não havendo sociedade, não há necessidade do direito, porque vocês poderiam até perguntar, sim, professor, mas ele pode dizer, não vou destruir o meio ambiente, porque eu acho que isso vai me prejudicar na minha própria sobrevivência nessa ilha. Mas esse não é um aspecto jurídico, é um aspecto da moralidade, é um aspecto íntimo que não envolve a bilateralidade característica do próprio direito. No momento em que Crusoe encontra sexta-feira na ilha, né, um outro ser humano, no momento em que ele considera um ser humano, aí realmente há necessidade do direito, porque há necessidade de uma regulação de condutas, que as condutas podem implicar justamente a existência de conflitos. Outra coisa que a gente falou é que a conscientização do direito é a ciência da ciência do direito. No momento em que a gente coloca na cabeça a importância de se pensar sobre como o direito é gestado, como o direito aparece na sociedade, como é que ele é modificado, né? E até os seus efeitos positivos e negativos, o que é que o direito pode representar de transformação na sociedade ou de evitar a transformação na sociedade, é que a gente começa a efetivamente fazer a ciência do direito. Quando a gente só aplica o direito como resultado de algo natural ou místico, porque vamos evitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo porque isso é contra a ordem divina, porque as pessoas não procriam e aquela civilização ela é fadada a uma existência populacional limitada. Essa é uma razão mística, de fé, que orienta
essa formalização do direito, né? Quando a gente tem a ciência, a consciência do direito, dos seus efeitos, do seu poder, aí a gente começa realmente a fazer ciência do direito. Outra coisa importante que a gente viu é, considerando a ideia de ciência do direito, como a gente pretende comunicar, a gente tem uma linguagem própria. Então, é o juridiquês, que muitas vezes a gente menciona, né? Mas que tem um propósito de possibilitar a comunicação. Não utilizemos o juridiquês como forma de afastar, ou de nos afastar, como se fosse um biombo protetivo do homem comum, né? Mas façamos dessa comunicação, ou desse diálogo, a nossa orientação para utilizar uma linguagem correta. Tanto que a linguagem deve se adequar ao auditório, como em relação a qualquer comunicação, a qualquer processo comunicativo. Quando vocês estão defendendo um cliente perante o júri, que é formado por pessoas teoricamente leigas, não necessariamente formadas em direito, a linguagem deve ser uma linguagem rebuscada ou uma linguagem acessível ao povo? O que é que vocês acham? Acessível. Perfeito. Porque senão a gente vai trair o próprio propósito da comunicação, não é? A gente viu também a complementariedade das disciplinas jurídicas. Com que objetivo? Demonstrar que, por mais que haja a bifurcação entre os ramos do direito, então hoje a gente tem 3 departamentos no curso de Direito, né, da UFRN. Departamento de Direito Público, Privado e o DEPRO, que é Propedêuticas e Processo. Então a gente tem aí uma divisão. Mas essa divisão não quer dizer que a gente possa estudar direito processual apartado de direito constitucional. Que a gente possa estudar direito do trabalho sem considerar direito administrativo, né? E vice-versa. Porque essa divisão é apenas para efeitos didáticos, pessoal. Mas o direito é um fenômeno que necessita não apenas de uma visão que a gente fala, como é próprio da disciplina de introdução ao estudo do direito, uma visão enciclopédica desse fenômeno jurídico, mas também precisamos ter em mente a possibilidade ou a comunicação da ciência do direito com outras ciências, né? Como a gente viu, inclusive, na aula gravada lá naquele março longínquo. E aí a conclusão que a gente pode ter, né, é de que as manifestações do direito, por mais díspares, por mais distintas, por mais diferentes, elas guardam algo em comum, que é um sistema de crenças, né? Crenças no sentido, não crenças de fé, mas um sistema que estabelece padrões de conduta, como o certo e o errado. Né? Por mais que essas civilizações ou as sociedades não tenham direito escrito, mas os padrões de conduta estão lá presentes. A noção de lícito e ilícito, com vistas a um controle social, ou seja, o que é desejado, eu vou tomar como algo positivo, como algo que deve ser reproduzido, como algo que deve ser adotado como comportamento das pessoas, e aquilo que vai colocar em xeque essa ordem é tido como ilícito, como indesejado, como algo que deve ser proscrito, proibido. Né? E a finalidade de solução de conflitos. A gente, racionalmente, entende o direito como um instrumento para a resolução dos conflitos. Por mais que uma visão crítica do direito vá, na verdade, encará-lo como algo contrário a essa resolução. Na verdade, é como se o direito anestesiasse o conflito, mesmo ele estando lá subjacente. Né? A crítica marxista ao próprio direito se desenvolve nessa seara. O direito não serve para resolver os conflitos. O direito serve apenas para normalizar um conflito que existe e que ele mesmo perpetua, o conflito de classes, certo? Então,
São visões diversas do próprio fenômeno jurídico, mas que sempre tem bem presente essa realidade conflituosa, certo? Eu deixo a frase, a gente viu que esse livro, né, de O Senhor das Moscas, não sei se vocês já leram, mas é um relato, é uma ficção muito ácida, né, muito contundente da própria natureza humana, né, contrariando a ideia de natureza humana tendente à fraternidade, à ordem, né, que mostra como nós somos selvagens, né? Quem teve a oportunidade de ler o livro vai constatar isso. Alguma questão, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Bom, vocês se lembram o que é que a gente viu depois dessa aula inicial? Então diga aí, Carton Jack. Isso, a gente falou o conceito de direito em Hervada, né? Uma visão realista, naturalista, né? E aí, pessoal, vocês podem retomar. Quem não teve a oportunidade das aulas iniciais, pode ver o texto que está lá disponibilizado, né, junto das primeiras aulas, e pode rever isso. Em seguida a essa ideia inicial do direito, a gente falou sobre o método, eu vi que vocês colocaram aqui, exatamente. Então, a forma como a ciência se desenvolve em relação ao próprio conhecimento. A gente falou sobre o conhecimento vulgar, né, aquele conhecimento que o homem tem de si mesmo e do mundo, um conhecimento desordenado, um conhecimento parcial, porque ele não tem compromisso, não tem a pretensão de tornar aquele conhecimento ou aquele saber definitivo, né, ou certo. Então, é aquele conhecimento, por exemplo, que a gente apreende a partir de observações muitas vezes despretensiosas, né? Aquelas crendices do interior, como, eu estou vendo sarassa aqui, eu já vi que vai chover hoje, né? Coisa desse tipo. E aí a gente tem um conhecimento científico que tem uma outra característica, é um conhecimento coerente, coeso, né? Ele atende a uma sistematização, então não é um conhecimento que é produzido sem um planejamento de como a gente vai alcançar aquelas peças, né, no quebra-cabeça tão amplo que é a construção do saber. E é um conhecimento certo, mas não definitivo. A gente viu, inclusive, que uma das características que Karl Popper encontra no conhecimento científico é justamente a sua refutabilidade, é a sua vulneração diante de questionamentos. É isso que eu estava dizendo agora há pouco. A ciência, ela se alimenta desses questionamentos. Por incrível que pareça, né? Algo parece até paradoxal. Como é que ela se alimenta dos questionamentos? E ela tende a uma certeza, a uma segurança? Justamente porque, a partir desses questionamentos, ela se fortalece. Como é que hoje há uma ideia mais ou menos definida de que a Terra não é plana? Porque há várias comprovações nesse sentido. As refutações a essa constatação científica vêm sendo sistematicamente afastadas, né? Então, a ciência, esse conhecimento científico vem se fortalecendo, certo? O conhecimento científico ele se desenvolve a partir de hipóteses que são submetidas à comprovação até virarem leis científicas e confirmadas aquelas hipóteses. E, olha só, pessoal, isso parece distante, né? Pelo menos a ideia que eu tinha quando me apresentaram o conceito de ciência, quando estava, inclusive, estudando direito como
estudante lá da graduação, quando eu pensava em ciência, eu jamais pensaria em ciência do direito, porque imaginava ciência muito mais aquela ciência, as ciências naturais, as ciências físicas, né? Como geralmente a gente verifica no ensino fundamental e no ensino médio. Quando a gente paga ciências, por exemplo, no ensino fundamental, lá não tem um capítulo ciência do direito ou ciências da história. A gente vê isso em estudos sociais, depois em história especificamente, né? Mas a gente tem essa tendência de ver a ciência como uma ciência mais experimental. Mas na ciência do direito também, como a gente vai ver, há a enunciação de hipóteses, há métodos específicos para comprovação, ou para submeter à comprovação aquelas hipóteses, e leis científicas também no aspecto da ciência do direito, certo? E para que a gente percorra esse caminho, a gente precisa de um método. E a gente viu que é justamente o método o responsável por dar a peculiaridade, a especificidade de cada ciência. Porque várias ciências podem estudar o mesmo objeto. Vamos supor, a lei. A lei pode ser objeto da ciência do direito, mas pode ser objeto da história, por exemplo. Pode ser objeto das ciências sociais, de uma forma mais ampla, né? O corpo humano pode ser tanto objeto da ciência médica, como pode ser objeto da antropologia, como pode ser objeto da própria ciência jurídica, certo? Então, não é o objeto que define a especificidade da ciência, mas o seu método. Que a gente viu aí duas concepções. O método na concepção tradicional cartesiana, como o caminho percorrido entre o caminho percorrido até se chegar à verdade, ou à aproximação da verdade. Só que a própria noção de verdade, como a gente viu, ela é problemática. Então, a ideia, que inclusive foi definida por Vittar naquele texto que eu disponibilizei para vocês, de método, é muito mais adequado se falar em o caminho percorrido entre o estado de ignorância e o estado de conhecimento, que é o conhecimento científico, certo? Então, o que é que visa o conhecimento científico? Ou o processo cognoscitivo científico? Constatação, construção, aplicação e transmissão do conhecimento científico. Não é apenas constatação ou construção, pessoal, mas também a difusão, a propagação, né? De nada adianta a gente conhecer, ou a gente produzir um determinado conhecimento, se esse conhecimento não é difundido. Porque a partir da difusão, a partir da publicação, né? E é isso que a gente, inclusive, fomenta muito em vocês, a produção científica, eu vou permitir não apenas a que as pessoas tenham contato com as minhas reflexões, aos meus pensamentos, mas também permitir a essas pessoas refutarem as minhas conclusões, né? E aí a ciência se faz mais inteira, mais íntegra, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Professor, eu tenho uma pergunta. Oi, não, Matheus. Em relação ao termo da jurisprudência como a ciência do direito, ainda é um termo utilizado ou não? Ótima pergunta. Essa expressão vocês vão encontrar em vários autores alemães, né? Tem um texto que a gente vai trabalhar, inclusive, que aí ele fala de forma muito categórica. Ele não chama ciência do direito, mas jurisprudência, né? O Jurisprudens, né? no alemão, é a mesma ideia, por exemplo, de Fieber. Theodor Fieber vai chamar também jurisprudência, porque há uma distinção, há uma consideração de que é essa prudência que dá a caracterização
da cientificidade do que a gente chama de direito, né? Mas não é habitual a gente falar jurisprudência como ciência do direito. Pelo menos nas línguas latinas, a gente fala mais ou ciência do direito, né? Ou direito de uma forma simplificada, né? Mas mais corretamente ciência do direito. Mas quando é sinônimo de ciência do direito, jurisprudência vai sempre estar grafado com o J maiúsculo, certo? Para distinguir da jurisprudência que a gente vê como fonte do direito, sendo aquela que o que se considera uma série de julgados de determinado tribunal, em determinado sentido e de determinada época, certo? Algo mais? Tranquilo, pessoal, até aqui? Bom, aí a gente fez uma revisão de forma muito ligeira, né, bem superficial, né, nesse nosso primeiro encontro, apenas para que a gente pudesse ter vamos dizer assim, um nivelamento daquilo que a gente já tratou em relação às primeiras matérias da nossa unidade 1 de Introdução ao Estudo do Direito. Em relação às ciências afins ao direito, como a gente tem o vídeo que eu disponibilizei no CIGAR, né? Então eu não vou falar sobre ele hoje. A gente já tem esse gravado. Então aqueles que não puderam assistir vão ter à disposição o vídeo. E havendo dúvidas, a gente pode sanar a partir da próxima aula, ok? Algo mais, pessoal? O resultado da sua busca. Não. A gente está sendo sempre ouvido, né? Eu estou me policiando para não falar aquela palavra OK, para justamente o meu celular não me espionar, certo? Bom, pessoal, então aqui vai o agradecimento, né, por essa audiência, pela participação efetiva de vocês. Nós temos o vídeo, como eu disse, das ciências afins. Na próxima aula, a gente vai trabalhar especificamente sobre a ciência do direito, né? Por enquanto, não, Odair. A gente não, para hoje, não. Mas para a próxima aula, eu vou deixar além das duas atividades, um texto e um vídeo, né, para que vocês possam fazer dentro daquilo que a gente planejou realizar na nossa dinâmica, ok? Então, só lembrando, para contar como atividade avaliativa, né, e a própria presença, eu já deixei no CIGAR para vocês a atividade. Vocês fazem em uma página só, né, e submetem lá na aba de atividades. Tem aqui em atividades, tarefas, certo? Então, vocês já vão encontrar a tarefa que vale a presença da aula de hoje, ok? Lá só tem uma, exato, só tem uma que é a de hoje. A da quinta-feira eu vou disponibilizar na própria quinta, certo? Algo mais, pessoal? Professor, uma última dúvida. Se tiver alguma demanda, entrar em contato com o senhor por e-mail, ou o senhor vai abrir algum fórum no CIGAR para a gente mandar por lá? Boa pergunta, boa pergunta. Inclusive, eu esqueci de colocar isso no slide, vou já colocar para a turma de História do Direito. Como a gente tinha combinado naquele nosso código de conduta lá do início do ano, né? Todas as dúvidas relacionadas à matéria, preferencialmente, eu queria que vocês utilizassem a aba lá do CIGAR que tem fórum. Por quê? Porque assim a gente socializa as dúvidas. Claro que se for uma pergunta particular, professor, eu quero ter uma dúvida sobre o meu encaminhamento profissional e tal, alguma coisa assim, podem mandar para o meu e-mail, né, mortonmedeiros@hotmail.com, como vocês veem lá no CIGAR, está cadastrado lá no CIGAR. Mas se não, podem usar o fórum, porque a gente vai fomentar, inclusive, a participação de todos nessa discussão. Pode ser a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega, né?
Certo? Algo mais? Vou aqui interromper a gravação.